tudo bem? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa chamado O Papel do Narrador na Representação do Processo de Descolonização no Romance Haitiano. Então, essa é a minha pesquisa do doutorado, a minha tese sobre isso. E o meu corpo de análise, então, são os 3 romances publicados até agora, né, pela autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A pergunta que norteia a tese é exatamente a que dá título ao projeto, né? Qual é o papel do narrador na representação dessas questões? Quais questões? Essas questões aqui que circulam e que são parte, né, de todos os romances dela, e em que as estratégias utilizadas na construção dos romances implica. Por que fazer uma pesquisa nesse tema ou com essa abordagem, né? Em primeiro lugar, porque a questão da crítica literária a respeito das obras da Chimamanda geralmente vai levar em consideração o que ela fala nos seus discursos. Então, a Chimamanda é bastante conhecida por causa dos seus TED Talks, tanto The Danger of a Single Story quanto We Should All Be Feminists, são os 2 mais famosos. E o que acontece? As pessoas, os críticos, né, os estudantes, pesquisadores, às vezes pegam esses discursos como se fosse um molde de como analisar o romance, e aí vai para o romance já com uma ideia pré-concebida do que se quer encontrar dentro da narrativa. Só que a crítica literária, ela é feita especificamente levando em consideração a obra que se está analisando. Então, tanto eu não posso, por exemplo, ou não deveria pegar algumas características gerais e tentar encontrar nesses 3 romances, como é o que acontece, né, em alguns trabalhos de pesquisa a respeito da obra da Chimamanda, quanto eu tenho que tomar o cuidado de não me engessar em categorias de análise que acontecem, que ocorrem em um romance e não ocorrem em outro. Então, eu tenho que olhar cada um dentro do seu próprio contexto. E aí, a partir disso, é que eu vou responder à pergunta norteadora, tá? Então, quais são, então, os temas que são trabalhados nesses romances? A Americana vai trabalhar principalmente a questão de racismo estrutural, identidade, imperialismo cultural, emancipação. Meio Sol Amarelo, em inglês é Half of a Yellow Sun, vai falar sobre a história da Nigéria, a Guerra de Biafra, e também vai trabalhar com emancipação e identidade. E O Hibisco Roxo, que foi o primeiro romance publicado pela autora, trabalha principalmente com religião, violência de gênero, e também vai trabalhar com emancipação e identidade. Então, vejamos ali que esses dois temas principais, eles aparecem nos 3 romances, são uma constante. Mas não basta eu pegar esses 2 temas e analisar os romances só por isso. Então, por isso que a gente teve que trabalhar com um método que desse conta de analisar os romances de maneira paralela e que, ao mesmo tempo, pudesse fazer com que a gente veja quais são as características de cada romance. Então, por que estudar o papel do narrador? Porque o narrador, ele é aquele elemento textual que vai dar conta de como a história é narrada ou como a história é apresentada ao leitor. E é na construção do narrador que se escondem ou que se ocultam, né, essas questões ideológicas. Então, se a gente pensar ali que a obra literária, como uma obra de arte, ela vai ter tanto uma questão que é pensada para ser desse jeito, a gente também tem que olhar para aquilo que não foi necessariamente pensado, ou seja, aquilo que talvez carregue algum tipo de discurso pré-concebido a respeito de um tema. Então, é por isso que é interessante analisar o narrador para verificar exatamente isso. Porque, por exemplo, a gente pode ter um romance que se queira antirracista, por exemplo,
e que na construção do seu narrador e na forma como ele representa esse contexto, vai, na verdade, reforçar o racismo, entende? Então, a gente tem que olhar para esse elemento, para essa instância narrativa e perceber quais são as estratégias, quais são os discursos mobilizados ali. Então, quais foram as categorias de análise levantadas para isso? Primeiro ali, o ponto de vista e o controle de distância. Muito. A gente pode fazer uma analogia ali com quando você olha para algum lugar, assim. Pense numa vista, por exemplo. Se eu olho da janela de um apartamento, eu tenho uma visão. Para o mesmo como é que fala? Para uma mesma paisagem, né? Então, se eu olho da janela do apartamento, eu tenho uma visão. Se eu estou lá na rua, eu tenho outra visão. Se eu estou num viaduto, eu tenho outra visão. E a distância também vai trabalhar com isso. Então, ali em ponto de vista e controle de distância, eu analiso, por exemplo, se é um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, e como é esse narrador. Qual é a distância que existe entre o narrador e o que ele está narrando. E eu não estou falando de distância física ou distância temporal necessariamente, mas a distância, às vezes uma distância moral ou uma distância ideológica de um narrador se posicionar a respeito de alguma coisa com um certo distanciamento ou com um certo ponto de vista crítico. Então, é aí que começa a análise. Eu vou olhar primeiro para esses pontos. Em segundo lugar, a gente tem limites e privilégios. Todo narrador vai ter uma limitação e vai ter uma questão de privilégio. Se a gente pensar no autor, por exemplo, o autor ele sabe da história toda, certo? É ele que está construindo a história. Agora, se para construir essa história ele escolhe, como em Hibisco Roxo, um narrador em primeira pessoa, ele vai ter que lidar com a limitação desse narrador. Ou seja, um narrador em primeira pessoa, que é personagem, não vai ter acesso à consciência dos outros personagens que aparecem na história. Então, essa é uma limitação. Por outro lado, ainda levando em consideração ali como exemplo, né, o romance Purple Hibiscus, a Cambile, que é a narradora desse romance, também vai ter o privilégio de mostrar as coisas do seu ponto de vista. Então, ela tem acesso em primeira mão às coisas que acontecem, ou ela tem acesso às vezes em segunda mão, porque muitas coisas ela vê ou ela ouve. Então, esses são os privilégios dessa narradora. Por isso que o teórico Wayne Booth vai dizer que se você pegar dois narradores em primeira pessoa, dizer que eles são em primeira pessoa não quer dizer absolutamente ou quase nada, porque cada narrador vai ter a sua especificidade. Em terceiro lugar, a gente tem os aspectos formais, que são as técnicas e as estratégias narrativas utilizadas na construção do narrador e da narrativa. Então, quais são os aspectos formais que a gente vai analisar, o que a gente está analisando, né? O primeiro são os usos do discurso direto, indireto e indireto livre. Então, como e por que o narrador escolhe usar uma cena ou um sumário, que seria a questão do discurso direto, numa cena, e num sumário indireto ou indireto livre? Quais são os efeitos desses usos, pensando no sentido geral da obra, tá? A segunda questão ali são comentário e ironia dramática. Comentário no sentido de esse narrador, ele julga ou ele deixa que o leitor tenha a sua própria opinião. E a ironia dramática é mais no sentido de você ocultar algo do leitor para intensificar um determinado efeito da narrativa. Então, como que isso é construído na história? Os elementos simbólicos ou expressivos são aqueles que vão adquirir um significado diferente, no caso dos simbólicos,
daqueles que comumente acontecem no dia a dia. Por exemplo, no romance Hibisco Roxo, a gente tem o hibisco roxo como um símbolo na história. E esse símbolo, ele é construído na própria narrativa, é na forma como ele aparece e é reiterado na história que ele vai adquirir seu significado. E os elementos expressivos, eles não necessariamente vão ter uma alteração de significado, vão se transformar, por exemplo, numa metáfora, mas eles vão ter uma relevância maior do que outros elementos da narrativa. Então, por exemplo, no romance Americana, a gente tem como elementos expressivos o cabelo, a literatura e a tentativa de suicídio de um dos personagens. E aí, quais são os significados levantados por esses elementos expressivos? Por que eles são mais relevantes do que outros? Qual é o significado deles no sentido da obra? Como quarto ponto dos aspectos formais, a gente tem a questão da objetividade e da subjetividade. Então, pensando no narrador, esse narrador mostra quais tipos de situação de maneira objetiva, ou seja, quando ele se limita a mostrar e não a emitir um julgamento de valor a respeito daquela cena ou daquele acontecimento. E no caso da subjetividade, ele acessa a subjetividade das personagens, ele tem uma subjetividade própria ou não? E como isso acontece na narrativa? E por último, então, a gente tem a organização temporal. Como que é feito a questão do tempo? É um tempo não é simplesmente dizer, é tempo cronológico, ou é tempo psicológico, ou seja, a gente tem que ver nesse tópico se o tempo é marcado e qual é o efeito dessa marcação temporal, se o tempo não é marcado e qual é o efeito disso. Por exemplo, no romance Hibisco Roxo, a gente tem uma marcação temporal que se altera na construção do romance. Então, é como se a narradora fosse se tornando mais difusa conforme a narrativa vai avançando. Além disso, tem a questão da organização temporal dos próprios capítulos. Então, a gente tem tanto no Hibisco Roxo quanto em Americana a questão de você ter uma intercalação de tempos, uma interpolação de tempos. A gente tem lá uma primeira parte que já está no final da história. Aí o miolo vai dar conta do que aconteceu antes daquilo e o final, o que acontece depois da primeira parte. E aí, muitas vezes, como acontece no Hibisco Roxo, isso acaba intensificando a ironia dramática. Porque você tem uma narrativa que vai se revelando aos poucos. Você tem uma pista no começo e depois essa pista vai se desenvolvendo ao longo da narrativa. Isso acontece tanto em Hibisco Roxo quanto em Americano, por exemplo, com a tentativa de suicídio do personagem Dyke. Então você tem lá um telefonema, por exemplo, lá no primeiro capítulo, que a personagem principal faz para esse primo e ele não atende, e aí isso a princípio não tem relevância nenhuma, mas vai ter muita relevância no momento em que a gente chega lá para o final do capítulo e vê, lá para o meio da narrativa, da história, e vê por que ele não atendeu o telefone. Só que quando você chega nesse momento, o leitor já acompanhou toda a história desse personagem. A gente viu ele crescer, a gente viu ele nascer, crescer, a gente viu como ele sofreu com alguns elementos, algumas coisas que aconteceram ao longo da vida dele, quais são as questões que estão por trás desse personagem, até chegar naquele momento da revelação. Então, tudo isso trabalha a organização temporal, intensificando a ironia dramática. E também é por isso que essa tentativa de suicídio vai ser um elemento expressivo nesse romance. E por último, a gente tem os aspectos ideológicos, né? Ou seja, como ponto final, como ponto de chegada
dessa análise é olhar para todos esses tópicos anteriores e tentar buscar o que de significado, de sentido, toda essa construção está movimentando. O que o romance está dizendo, no fim das contas. Até o momento, então, eu já concluí a análise do primeiro romance, da Chimamanda, e estou em vias de conclusão do romance Americana. Além disso, como vocês podem ver aqui, tem um capítulo de livro publicado chamado O Narrador e o Direito à Voz em Half of a Yellow Sun. Tá? Então, esse é um tema bastante interessante, né? Para a gente olhar a literatura talvez com mais cuidado, né? Do que a gente está acostumado. Beleza? Bem, por hoje é só, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima.